mudo, tava no mudo aqui, desculpa. Tranquilo. Não, É, tranquilo. só fazendo uma pergunta então, assim, mais inicial antes da gente se aprofundar. Tipo, uma coisa que eu sinto, assim, é que muito dos pacientes que, ou sei lá, muito dos hábitos alimentares como um todo, vem muito de um lugar do quero conforto, quero, entre aspas, ficar quentinho, assim, sabe? Tanto é que tem a Uhum, expressão em inglês de comfort food, que é a comida confortável, é tipo pedir um cheeseburger no sim. final do dia. Na sua visão, Aham. o que é o que torna mais difícil as pessoas toparem essa história de mudar a alimentação, mudar os hábitos, sabe? Da onde vem essa. Porque muitas pessoas querem, mas poucas realmente fazem, né? Você falou, é difícil as pessoas comprarem a ideia. Tipo, sei lá, você é um médico formado, você deveria vir com mais autoridade do que só um guru, e mesmo assim a pessoa que vai fazer uma consulta com você não quer escutar. De onde você acha que vem essa resistência do humano para mudar a alimentação? Eu acho que tem várias coisas. Uma que você falou, né, é a ideia do tô na minha, já no que eu estou fazendo na minha rotina e é confortável. Tem uma outra coisa que as comidas que fazem mal, industrializadas, elas são hiperpalatáveis, né? Então elas são engenharadas para ser gostosas e você comer bastante. Então é feito para você comer bastante, viciar naquilo e não querer parar de comer aquilo. E tem uma outra coisa que eu acho que aí é uma frustração assim da pessoa, porque na verdade a maioria das pessoas doentes elas já tentaram mudar a dieta, né? Elas já tentaram ser saudáveis e a gente vê que as pessoas estão tentando ainda. Se você for analisar o padrão alimentar hoje, as pessoas seguem as recomendações nutricionais, né? Só que o problema é que as recomendações estão erradas. Então, igual eu falei que pô, quando eu estava na faculdade, a gente e antes eu também não acreditava que mudar a dieta vai mudar em nada o problema da pessoa. É porque a dieta das intervenções, ela é uma dieta errada, né? Ela é a Standard American Diet, é tipo o padrão de dieta americano, é a pirâmide, é você, se você for ver, é o que na base ali vai ter um monte de grão, cereal, carboidrato, e aí lá em cima vai ter um pouquinho de carne, né? E, então, assim, elas já tentaram. As pessoas, pô, ela estava lá gordinha, ela tenta, quantas, sei lá, a pessoa que está acima do peso, quantas ela já tentou fazer dieta e não conseguiu? São várias. O cara que tem refluxo, ele já tentou tirar um monte de coisa e ele não melhora, mas ele, quando ele vai ver, assim, eu vejo isso muito, o paciente chega, começa a falar, aí você vai ouvindo e fala assim, não, doutor, e minha dieta é super boa, que eu não sei porque que eu tenho isso. E aí, quando você pergunta qual que é a dieta, é uma pessoa que se esforça de verdade para ter a dieta boa, mas continua sendo uma dieta que, assim, pelo que a gente vai falar aqui, depois a gente vai explicar, está longe do que é consistente com a nossa evolução e com a nossa espécie. Né? Então, a gente está brigando, tentando pressionar uma coisa que é a agenda do que é para ser certo, né? De comer grão, cereal, comer pouca carne e comida processada, e colhendo o resultado disso, mas achando que não era para ser, né? Então eu acho que assim, e aí, por exemplo, um médico falando uma coisa que não tem nada a ver, para o cara comer um monte de carne, parar de comer grão e cereal, de parar de comer farinha, é, e não faz muito sentido, tipo, sei lá, tem uns que, sim, os pacientes que eu vejo que mais ouvem são aqueles que têm uma dor muito grande, né? Então, eu vejo assim, alguns pacientes que eu consegui pôr em dieta carnívora por um período que resolveu tudo. Foram algumas pacientes que chegaram com uma diarreia absurda, que nada melhorava, né? Já tinha passado um monte de médico, já tinha tentado tudo, tomado um monte de remédio, e aí, esse paciente, quando você fala assim, olha, vamos tentar uma coisa mais radical. Eu sei que ninguém te falou isso até agora, provavelmente, mas nós vamos fazer uma mudança. E aí, assim, esse paciente que está sofrendo muito, ele tenta. E aí, quando ele tenta e vê a melhora, ele se empolga. Então, eu tenho, assim, os pacientes que aderem, normalmente, são os que estão numa situação maior de sofrimento. Uma outra coisa que eu vejo, às vezes, o paciente oncológico que chega para mim e vai operar. Esse, às vezes, é o paciente que ouve também, que eu falo, olha, você vai se preparar para a cirurgia. Né? Às vezes, aí eu falo, ó, não precisa nem ficar preocupado depois, na vida inteira. Eu quero que você melhore agora para a gente chegar bem para você operar. Esse é um paciente que ele tem um gás para tentar fazer essa mudança e ele acaba aderindo, né, aquilo que a gente propõe. Mas a média, né, do paciente, assim, ele não sabe que eu falo de, por exemplo, que eu penso assim, que eu penso diferente. Ele acha que quando ele me procura lá e me acha, não sei, na caderninha do convênio, que eu vou ser o padrão do médico, né? Então ele está esperando que se ele tem gastrite, ele vai vir aqui, vai ganhar uma endoscopia e uma receita de um remédio para inibir a produção de ácido no estômago. Ele não está achando que eu vou chegar aqui e mandar ele
parar de tomar refrigerante, parar de beber, mudar a alimentação, dormir melhor, fazer exercício. E às vezes ele não quer, porque ele não quer sair da zona de conforto também. Então, eu acho que tem várias variáveis, mas uma é que a pessoa já tentou e não conseguiu. E aí ela perde a fé que se ela tentar de novo, ela vai conseguir. Que dessa vez vai ser diferente, sabe? Perfeito. Não, faz sentido. Tipo, eu geralmente, sei lá, não convivo com tantas pessoas que passam por isso, né? Só as pessoas do meu dia a dia, eu não sou uma pessoa acostumada a ver. Então é bom pegar a perspectiva de quem já acompanhou várias pessoas tentando mesmo, né? Porque Uhum. olhando de fora, eu confesso que eu tenho um certo preconceito, aquela história de que, porra, no fundo é só se esforçar. E no fundo eu sei que não é só se esforçar, mas é difícil perder esse preconceito. Então, esse inclusive é um dos motivos de querer gravar esse podcast também, para entender melhor Sim. quais são os mecanismos. E, sabe, Sim, é porque. porque se for pensar, é a mesma coisa da rodinha de rato do mundo fiduciário, né? Tipo assim, falou assim, não, se você trabalhar bastante, você vai guardar dinheiro. Aí você vai lá, trabalha mais, guarda, só que os caras vão lá e desvalorizam seu dinheiro. Então você nunca consegue guardar, nunca consegue poupar. Em real ainda, né? Pior ainda. E aí, para a pessoa média, é isso. Se for assim, olha, você está gordo porque você está comendo muito. Só que aí, pô, você vai lá come menos. Só que você come da dieta errada, você não emagrece, não dá certo. Ou você vai lá, a gente, assim, dieta de restrição calórica, tem um monte de trabalho mostrando que é fracasso, assim, é 5%, 3% de sucesso, né? Porque a maioria tem reganho de peso, porque vai contra sua fisiologia, você ficar contando caloria, comendo menos, você passa fome, diminui o metabolismo, depois você vai compensar e comer mais. Aí a pessoa desiste. Então, não é, infelizmente, para a maioria das pessoas não é falta de vontade, é falta de entender ou de conhecer uma coisa que funciona. Mas, acho que agora a gente vai entrar aí no porquê. Vamos então começar fazendo um contexto geral para alimentação. E aqui você me ajudou a construir a pauta, então eu já passo a bola direto para você, que é de onde viemos e como chegamos aqui. E Beleza. aí Bom, perguntam, estilo de vida atual é consequência do sistema Fiat? boa. Eu coloquei isso porque foi o que eu falei um pouquinho já, né? Se a gente for analisar como que a gente chegou, por que que mudou a nossa dieta, né? Você pensar talvez no seu bisavô e no seu avô, pô, ele já comia muito diferente, né? Então, pensar em prato típico de qualquer região, você vai ter um monte de carne, de víscera. O cara, então, ele matava lá o porquinho que ele criou com o resto da comida, ele não vai jogar nada fora, ele vai usar a banha, para fritar, ele vai comer a carne, ele vai aproveitar de tudo, da cabeça até o rabo, ele vai comer tudo. A gente não tinha comida processada, né? Então mudou muito a alimentação. E se a gente for analisar, isso teve interesse financeiro. Eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Então, assim, o sistema fiduciário e as grandes empresas investiram e direcionaram várias pesquisas médicas para que a literatura médica de nutrição direcionasse para o que a gente tem hoje, né? E mudou tudo que a gente acha do que é certo ou correto em termos de alimentação. Né? Assim, só para voltar um pouco, o que eu acho? Assim, vou até usar uma analogia que tem no livro do Mark Sisson, tem um livro muito legal que chama Primal Blueprint, um livro que eu recomendo, eu gosto bastante. Ele começa o livro fazendo essa analogia, que ele fala do Grok, que era lá o homem paleolítico das cavernas, tentando comparar um dia do Grok com um dia da nossa vida moderna, né? Ele fala, pô, sei lá, o Grok ele acordava de manhã quando o sol estava nascendo, e aí, logo que estava nascendo, ele já acordava, saía ali da caverna dele, começava a caminhar um pouquinho. Talvez se tivesse aí na primavera, ele ia procurar algumas frutinhas e achar umas berries ali para comer, ia comer umas frutas, tomar uma água de alguma nascente perto, né, conversar com o pessoal do bando dele, e aí eles iam andar descalço, ele ia tomar sol logo que de manhã ele ia olhar para o sol, ele ia andar descalço, ia andar no meio da floresta ali, conversar, socializar, e aí eles iam programar provavelmente alguma caça no dia para conseguir comida, né? Então eles iam juntar os homens ali para tentar procurar algum bicho grande que valesse a pena caçar, né? Então ele ia ter esse bonding aí com as pessoas, ir atrás, tentar caçar um bicho grande e vai lá e consegue, sei lá, caçar um mamute com a tribo dele lá. Ele ia caminhar bastante para achar algum bicho, ele talvez ia ter que correr um pouquinho, dar uns sprints para tentar caçar esse bicho. E aí, pô, ele consegue lá. Vai ter um risco, né? É sempre um perigo você matar um bicho desse tamanho, então você vai passar um estresse nessa hora
do medo e do perigo dessa situação que ele está passando, mas daí conseguiu carne, comida, e uma carne sempre, eles sempre buscavam os bichos mais gordos e que tivesse a maior recompensa, né, e conseguisse alimentar o bando dele por maior tempo. Né? E aí, ia comer essa carne, mas pode ser que talvez ele não conseguisse caçar. Andasse, corresse, não conseguia ficar sem comida, talvez ele ia ter que ficar aí um tempo em jejum, né? E beleza, chegou em casa, comeu, viu o que tinha lá que sobrou de comida, né? E aí ele ia ver o sol se pôr, ia começar a escurecer, talvez acender um foguinho, mas logo eles iam dormir, né? E aí a gente compara isso com a vida moderna, né? Então a gente vai dormir super tarde, acorda bem cedo com o despertador, né? Na hora que a gente tem que sair para o trabalho. A primeira coisa que a gente faz normalmente quando a gente acorda é pegar e olhar para o celular, que está ligado numa luz digital azul, que não é nada natural. Aí a maioria das pessoas vão acordar, comer um café e comer um pão, né? E aí ela sai para o trabalho, vai entrar no carro, pegar trânsito e já vai começar estressada porque ela acordou cansada, ela com o despertador, colocou o snooze lá, o soneca umas 3 vezes, aí ela já está cansada, já está pensando em tudo que ela vai ter que resolver no trabalho, vai pegar trânsito, chega no trabalho, tem um chefe que ela não gosta, um trabalho que ela não vê sentido, com pessoas que às vezes ela não se identifica, vai comer um monte de comida processada, então vai fazer um lanchinho, 3 horas depois vai parar no café, comer um biscoitinho, aí ela vai chegar lá no almoço, vai comer um macarrão com um grão, um cereal, alguma coisa integral, tudo feito no óleo vegetal, tomar um refrigerante ou um suco, se ela for um pouquinho mais saudável, né? Volta para o trabalho que é estressante, chega em casa à noite, não tomou sol, não andou descalço, está sempre o tempo inteiro de roupa e toda hora numa luz branca digital de LED, né? E aí chega em casa, vai para a televisão, come uma pizza, não fez exercício e acaba indo dormir tarde porque fica no celular também e quando deita tem insônia, está ansioso e estressado. Então a gente vê que assim, se a gente for pensar para o nosso DNA, né, o que ele esperava é que a gente tivesse a vida do Grok. Né? A gente não teve tempo suficiente na história humana para mudar o DNA desde o mundo moderno da Revolução Industrial. Então, o nosso DNA acha que quando nasce uma criancinha que a gente vai viver esse mundo do Grok. Só que não, a gente está dormindo diferente, se expondo a luzes diferentes, ao sol de forma diferente, a exercício diferente, a estresse diferente e alimentação diferente. Né? Então, eu faço essa comparação para ver que assim, tem muitas variáveis para a gente tentar entender por que a gente tem tanto problema de saúde hoje. Né? Então, assim, a gente aumentou em doença crônica, a gente aumentou em câncer, então, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, aterosclerose, câncer, está tudo aumentando, refluxo, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal. Por quê? Né? Por que isso está acontecendo? E é difícil achar uma causa, né? Se a gente tem tantas variáveis, é difícil você estudar e achar um causador de tudo isso. Mas, se a gente for avaliar essa história, a gente está sempre tentando achar quem que é o principal culpado disso tudo, né? Eu acho que assim, a gente acaba indo, se a gente for pensar as principais mudanças, elas são alimentares, as mais recentes, né? Então, a gente mudou a alimentação mais cedo do que a gente mudou a luz digital, do que tela de celular, do que a forma de trabalho, do que onda eletromagnética. Então, talvez o principal culpado, né, que a gente vai focar, e eu acho que é importante a gente começar hoje falando de alimentação, seja a alimentação, né? Então, eu quis fazer essa comparação para a gente começar a introdução desse tema, né? Eu acho que você acha que a gente já passa aí para um pouquinho mais para. Cara, primeiro eu só queria fazer a observação que eu fico muito feliz que exista o Grok, porque assim, eu falei no começo, eu nunca estudei assim o tema, mas empiricamente ou assim, a partir de reflexões e pensamentos e digressões, você descreveu a maneira que eu sempre acreditei que faz sentido levar esse tipo de coisa, que é de um ponto de vista evolutivo, que a gente é Sim, um sim. macaco aculturado, a gente criou essa dimensão a mais que é a cultura, mas a gente continua sendo o mesmo macaco que precisa os mesmos estímulos para a nossa máquina, nossa parte física funcionar bem, que nem funcionava, que nem evoluiu e foi selecionado para funcionar, né?
Então, Com assim, certeza. eu pensava isso do ponto de, sabe, com esse pensamento de quem estuda biologia, mas eu não tinha certeza se isso, sei lá, se existia a palavra ou se, sabe, tem uma corrente que o povo acredita, eu me senti validado, Sim. assim. Achei, Não, com achei bom. certeza. Eu acho que dentro da comunidade, assim, uma coisa que todo mundo fala é quando você vê alguma coisa nova sobre estilo de vida ou alimentação, tenta colocar na luz da evolução, sabe? Tipo, isso faz sentido na luz evolutiva? Se não fizer, provavelmente está errado. Você vai precisar de muita evidência científica para contrariar uma coisa que é evolutiva. É, E uma cara, crítica que é, né? minha regra de bolso sempre foi, pô, existia no tempo da minha avó? Se existia no tempo da minha avó, beleza, eu boto fé que talvez tenha um segundo filtro, que é o filtro se existia antes da Revolução Agrícola. Esse talvez seja um outro filtro mais rigoroso. Exato. Mas só a seleção pro tempo da avó e não o tempo da avó já elimina, assim, 95% da cagada. Pelo menos do meu ponto Sim, de já vista, melhora assim. muito. Eu É, concordo, concordo. É. E uma crítica que muita gente faz, né, é que fala assim, ah, pô, mas antigamente a gente vivia muito pouco, morria muito mais cedo, a expectativa de vida era muito menor, né? Então essa às vezes é a primeira crítica quando a gente compara, sei lá, o homem paleolítico com o nosso estilo de vida atual. Mas na verdade isso tem vários erros, assim, né, de análise. Primeiro porque a maior parte da mortalidade, né, quando você vê a idade média dessas populações, e a gente pode usar, sei lá, uma tribo de caçador-coletor recente, é mortalidade infantil, né, então muita gente morria quando nascia, mortalidade materna, então muita mãe que morria durante o parto, então são pessoas jovens que estão morrendo, isso já puxa para baixo a média, isso a gente corrigiu assim, a gente é muito bom como médico nisso, a medicina, sistema de saúde hoje, a gente não deixa as pessoas morrerem dessas coisas. Um outro é a infecção, e nisso os antibióticos tiveram um papel importantíssimo em não deixar que as pessoas morram de infecção. Só que, então assim, se você for ver, o homem antigo, sei lá, pré-histórico, paleolítico, ou até o caçador-coletor, né, que nem precisa, pode até ser de um mundo mais recente, ele morria, tinha uma chance maior de morrer quando ele era jovem, mas por acidente, no parto, durante a infância, ou uma mulher morrer durante o parto também. Só que quando ele passava a fase adulta, a gente tem evidência de que eles viviam até ficar bem velhos, assim, né? E provavelmente mais, ou o tanto que a gente vive, né? Tem até uma foto de uma geração dos Maasai, que são os caçadores-coletores que tem na África, que eu, se eu não me engano, tem assim 5 gerações, sabe? Tipo, 5 gerações, eu acho. Lógico, tiveram filho longo, mas assim, é uma vozinha lá que viu o filho ter filho, ter filho, ter filho, ter filho, sabe? Então, assim, provavelmente ela tem mais de 100 anos e ela está longe de acesso à medicina, ela segue o modo tradicional dela. Então, isso é uma crítica que já vale a pena já passar, né? Então, assim, olhar a idade média do antigo para hoje não é uma boa comparação. A gente tem que pensar no cara que passou isso, que não morreu na infância, que a mulher não morreu no parto, que ele não teve um acidente caçando e teve uma infecção na perna e morreu. Esse cara vivia bastante? Vivia, provavelmente vivia o tanto quanto a gente vive hoje, né? Então, e aí outra coisa que você falou, assim, quando a gente olha a história, né, do homem, a revolução agrícola, ela foi importantíssima para a gente conseguir se estabelecer e conquistar o mundo, né, ir para lugares que não tinha comida. Mas por outro lado, quando você olha os fósseis, o homem foi ficando mais, né, se diminuiu em tamanho, ficou mais fraco, começou a ter mais problema, a arcada dentária mudou. Então a gente trocou de um alimento que era altamente nutritivo, tinha uma densidade nutricional alta, que era a caça, para começar a comer grão que a gente cultivava, que tinha uma densidade nutricional muito menor. E isso teve um impacto na saúde importantíssimo. Então, assim, foi legal porque a gente conseguiu pensar a longo prazo num lugar, né? Não deixou de ser nômade. E aí tem, assim, impactos vários, mas se a gente for pensar em saúde, não foi legal, né? é que é engraçado, nessas duas coisas que você falou, o engraçado é que a gente, o cérebro humano, sempre esquece de pensar que n igual a 1, né? Ou seja, a gente está vivendo na linha da história que a gente está vivendo, então não dá para comparar. Ou seja, o efeito Sim, benéfico dos antibióticos e de etc. que você descreveu camufla os efeitos deletérios da alimentação, porque eles são efeitos ótimos. Mas você sim, não tem um mundo alternativo que você consegue olhar lá e ver como seria com antibióticos e com alimentação ótima também. sim, não dá. Isso foi
Tem oh meu Deus, fugiu o nome agora, do Preston, daqui a pouco vai lembrar, depois eu falo disso, mas é um dentista que escreveu um livro muito legal que ele observou isso, na época que a Inglaterra estava tendo a expansão das colônias, e aí ele começou a ver que pô, por que estava todo mundo doente, quando chegava nas colônias estava todo mundo saudável, e não dava para comparar dentro eu não lembro se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que tipo assim, pô, você não tem um controle saudável, né? É isso que você está dizendo. O controle que, sei lá, come melhor, ele está comendo a mesma comida do povo americano na média. E aí o cara foi atrás de ver as colônias, quem ainda não tinha sido influenciado pela cultura western, né? Com comida processada e tal. E aí, pô, ele chegava lá e via os caras saudáveis, com marcada dentária bonita, sem cárie, sem cair dente, sem câncer. E ele é assim, um dos pilares aí de entender a influência da dieta na degradação da saúde moderna, né? Acho que só entrando assim, como que chegou, né? Como que a gente chegou nisso? É muito importante falar, talvez assim, lá pela década de 1960 ali, que começou a se notar nos Estados Unidos que aumentou a taxa de doença cardiovascular. As pessoas começaram a infartar, né? Antes, ninguém infartava, era uma doença rara. Então, você vai ver registro de médico, assim, de 1900, 1800, quando tinha algum caso de infartar, era um caso descrito, coisa raríssima. Então, isso quase não existia. E aí, quando as pessoas começaram a infartar nos Estados Unidos, a gente precisa achar uma hipótese, né? E aí essa hipótese veio aliada da gordura saturada, né? Então tem o estudo dos 7 países lá, que foi talvez aí o primeiro estudo tentando criar essa associação. É cheio de viés esse trabalho. Cara, hoje eu não sei porque eu estou esquecendo o nome de todo mundo. Deixa eu pegar aqui. Do Ansel Keys, né? E aí tem um monte de viés que o Ansel Keys colocou, e ele meio que fez um cherry picking assim dos países que as pessoas comiam mais gordura saturada e tinham mais problema cardiovascular. Ele falou assim, tá aqui, o problema é comer gordura animal, né? Na época nem se falava tanto de ser saturado ou não, porque não conseguia diferenciar. E aí, só que aí você vê o cherry picking que ele fez, que, sei lá, a França ele chamou de paradoxo francês, que os caras comiam um monte de manteiga e ninguém tinha problema do coração. Então vamos tirar a França porque ela tá estranha. Aí, puta, tem um monte de crítica nesse trabalho, mas aí em cima disso foi uma coisa legal, a indústria achou interessante, que, pô, se a gente vai falar que a gordura é ruim, a gente tem um monte de comida aqui boa sem gordura, que é barato, né? Então, assim, a indústria alimentícia consegue ganhar muito pouco em cima de carne, né? Porque é um produto que demanda gente cuidando, pasto, comer grama e assim, a parte industrial dele não tem tanto. Agora, quando você pensa em você vender grão e cereal, isso é barato. Você vai lá, faz um pasto, coloca trigo e depois você pega a farinha ou milho e isso você tem caloria muito, muito barata com pouco nutriente. A indústria achou interessante, começou a financiar o Ansel Keys e aí começou toda a história de como que a gordura foi vilificada. Depois a gente começou a diferenciar a gordura saturada de insaturada e aí começaram a culpar a gordura saturada, né? E isso mudou, cara, toda a trajetória da pesquisa científica nutricional. Todo mundo que tentava pesquisar o contrário, e tem um monte de gente que tentou questionar, foi assim apagado, né, silenciado, perdeu financiamento, tirado da academia. E aí você vai ver que todo o financiamento que tinha era pelas grandes empresas de grãos e cereais, né? Então, Kellogg's financiava, Crisco, que fazia óleo vegetal. E aí, quando assim descobriram que é gordura saturada, puta, os caras tiveram aquela sacada, né? Bom, então a gente tem aqui um monte de óleo que a gente consegue produzir do que sobra de grão. Esse óleo não servia para nada, ele é gordura insaturada, vamos vender isso aqui como alimento. E aí começou toda a indústria de óleo vegetal, e aí demonizando a gordura saturada da carne que nosso vovô, nossa vovó comiam em todos os nossos ancestrais. Bom, vocês não podem comer isso aqui vai matar vocês do coração. Vamos trocar o óleo para a gordura vegetal. E aí a margarina é amiga do coração, né? O óleo de canola, o óleo de soja. E é engraçado que quando você começa a ver os gráficos, assim,
Tipo, pô, a gente começou a recomendar, a gente, eu digo, né, escola, né? A gente começou a recomendar que as pessoas diminuíssem gordura saturada, diminuíssem carne vermelha, comessem mais gordura insaturada, né? Porque estava aumentando a doença do coração. E aí você vê que ao longo do tempo as pessoas estão comendo menos carne, estão comendo menos gordura saturada, estão comendo mais grão e cereal, só que a obesidade está aumentando, doença cardiovascular está aumentando, AVC aumentando, câncer aumentando. Então, pô, é o que a gente falou no começo, as pessoas estão seguindo as recomendações, só que o resultado não está aparecendo. Será que a recomendação está certa, né? Bom, acho que o contexto deu para introduzir bem, né? Sim. É, uma coisa que assim, como leigo, eu sempre achei engraçado essa, sei lá, o pessoal achar que a gordura é o problema, que é o seguinte, no estômago a gente decompõe as coisas, não decompõe antes de absorver elas. Ou seja, a Sim. gente não absorve a gordura, a gente absorve o que a gente quebrou da gordura. Não, na verdade, as gorduras a gente absorve elas, a cadeia de carbono sim, né? Então a gente quebra, assim, digere elas para a gente deixar elas separadas, mas a gente absorve elas na forma e na quantidade de carbonos que ela vem. Então, assim, Tá, você não. vai absorver um ácido graxo insaturado, poliinsaturado, então ômega 3, ômega 6, ômega 9 do jeito que ele é. E isso tem um impacto importantíssimo, sim. Só que se você for pensar evolutivamente, o que que a gente sempre comeu? A gente comeu a gordura que a gente pegava em animal, né? Que tem uma quantidade. Primeiro que não existe gordura saturada e insaturada na comida, né? Existe gordura. O que tem, assim, gordura animal tem uma proporção maior de gordura saturada, tem insaturada também, mas é menor. A gordura insaturada, ela é mais delicada, ela oxida mais fácil e tem um monte de tipo, não dá para agrupar tudo. Então, assim, ômega 3, ômega 6, ômega 9 são alguns tipos de ácido graxo insaturado, né? Poliinsaturado. Então, assim, tem um monte, depende do carbono e depende da terminação. As gorduras saturadas são mais estáveis, elas oxidam menos. Mas a gente sempre comeu gordura animal. A gente nunca separou nada, a gente nunca sabia o que era. A gente comia gordura animal e comia também alguns alimentos que são gordurosos que tem na natureza. Então, abacate, coco. Então, tem população que consome uma quantidade de gordura saturada de óleo de coco, comendo coco muito grande e também não tem problema de saúde, né? Então, quando a gente tenta comparar isso, né, da gordura, é, assim, é só você pensar, pô, quem comia muita gordura, né? Todos esses trabalhos de alimentação, eles têm uma dificuldade. É muito difícil você fazer um ensaio clínico randomizado de um tempo grande para você ter a melhor qualidade de estudo científico. Então, a maioria é observacional, é prospectivo, né? É muito difícil fazer um trabalho bem feito. Então, você fica procurando associação, mas não necessariamente associação significa causalidade, né? Associação não é causa. E esses trabalhos de nutrição têm essa dificuldade. A maioria das vezes a gente olha a associação, só que aí você tem um monte de viés, que pode ser um viés porque, sei lá, falando de carne ou de gordura, hoje, atualmente, a maioria das pessoas que comem bastante carne e gordura, elas são as pessoas que não se preocupam com a saúde. Então, elas acabam fumando, fazendo menos exercício, tomando mais cerveja. E a pessoa que se preocupa com a saúde, ela acaba comendo mais carne branca, mais cereais, só que ela também não fuma, ela faz mais exercício, ela dorme melhor, só porque ela se preocupa. Então, isso tipo, cria um viés de pessoa saudável, né? Quando você vai fazer um trabalho de observacional. Mas, assim, eu até me perdi agora na linha aqui, mas acho que assim, essa questão da gordura tem um monte, a gente sempre comeu, né? E aí você pega, sei lá, os Inuit, que são os povos nativos ali do Canadá, do Alasca, né? Os esquimós. Eles viviam à base de foca e urso e comiam uma quantidade absurda de gordura e carne, né? E eles até não comiam carne sem gordura, né? Porque eles sabiam que quando não conseguiam caçar e começavam a comer muito coelho, eles ficavam doentes, porque faltava gordura, só comia proteína. E aí tem uma história bem legal, assim, de um cara que era um explorador que chamava Stephenson, que ele foi lá ficar com os Inuit, fez uma expedição com os caras, e eles tinham levado um monte de comida, né, do mundo civilizado, e aí chegou uma hora que acabou e eles tiveram que comer junto com os Inuit. Aí eles começaram a comer carne e gordura. E aí eles contam como que foi a história deles, tipo lá, atravessando lá
o gelo e de repente acabou, eles tiveram que se adaptar a uma dieta meio que cetogênica e depois eles falaram, cara, foi impressionante, depois que adaptou uma semana, a gente conseguia passar muito mais horas sem comer, a gente não tinha fome, a disposição melhorou, a gente dormia melhor, e os Inuit, eles só comem isso, e eles não têm doença, os caras não são obesos, eles não têm problema do coração. Então, assim, a gente tem um monte de registro dessas populações caçador e coletor, principalmente na época da colonização, de que começavam a chegar alguns exploradores e que tinham uma visão mais científica, né, de publicar esses dados, que faziam esses relatos. Olha, essas populações aqui, eles comem, sei lá, Inuit que comia um monte de carne e gordura, tem Maasai na África que tomava leite e comia carne. Então tem um monte de tribo que a gente vai vendo que tem esse perfil e não tinha o problema de saúde da civilização moderna, né? E aí eu acho que pode passar assim, pô, mas então quem que é o principal culpado, né? Então, por que que isso mudou, né? E o que eu acho, assim, que se a gente for pensar nos primeiros, assim, mais importante, é a comida, né? E se for pensar nos alimentos processados, assim, o que entrou, né? É difícil a gente isolar um, mas o que veio junto, né? Então, sei lá, quando os ingleses estavam explorando lá, o que eles levavam para os Inuit, né? Quando eles começavam a ter contato, começava a levar farinha de trigo, açúcar e depois, mais para frente, o óleo vegetal entrou também. Mas se a gente for pensar, os primeiros foi o grão processado com farinha de trigo e o açúcar. Então, talvez esses foram os primeiros e depois a gente introduziu nisso o óleo vegetal. Então, essa pode ser a tríade aí maligna que começou com um problema alimentar para a nossa sociedade, né? Se você juntar farinha, açúcar e óleo vegetal. Você transforma essa numa comida que primeiro não existe na natureza, né? Então, pensa em qualquer comida natural que tenha bastante carboidrato e que seja doce e que seja gorda, né? Não tem gordura com carboidrato junto. Então, isso aí já... E para a gente, né, se for pensar evolutivamente, a gente precisava sobreviver. Então, a gente, na época que não tinha comida processada, se você encontrasse qualquer coisa que tinha energia, você ia querer comer o máximo possível. Isso faz sentido evolutivamente, né? Então, sei lá, achei uma árvore cheia de fruta doce, eu vou comer tudo, porque eu não sei quando eu vou encontrar depois. Se eu conseguir caçar um bicho, eu vou comer a gordura. Só que não tinha esse alimento que dava um sabor fantástico, que dá um monte de energia e ainda fora da comida de verdade, né? Então você pega lá o trigo, que já não é uma coisa que a gente não ia ficar caçando gramíneas, né? No sementinha de grama para comer, isso a gente precisou fazer agricultura, e depois isso aí você tirar a casquinha, moer, transformar em pó, né? E aí depois você juntar com óleo vegetal e juntar com açúcar e fazer um bolinho. Então, isso não faz sentido, né? Nosso corpo não entendia, e aí quando você começa a ver essas populações, alguns lugares que tipo os navios ingleses levavam lá farinha e açúcar para os Inuit. Aí de repente eles começam a ter cárie, começa a ficar obeso, começa a apresentar diabetes. Você vê isso, sei lá, nos Inuit, você vê isso na África, você vê isso nos aborígenes da Austrália. E aí eles começam a ter diabetes, começam a ter pressão alta, começam a ter câncer, começam a ter todos os problemas da sociedade moderna, né? Então, se a gente for assim olhar para essa história evolutiva, talvez assim, quem começou, o que começou, eu diria que são os alimentos processados e basicamente farinha, açúcar e óleo vegetal, né? E aí eu acho que tem evidência que são alimentos que a gente nunca teve, né? Assim, primeiro, óleo vegetal só porque eu não falei muito, mas é só pensar que uma coisa é você pegar a banha que você tirou do animal que você matou, fácil. A manteiga, você pega ali o leite, cozinhou, sai a nata, bate, você vai ter manteiga, né? Então, é uma gordura natural. A gente tem alguns óleos vegetais que são naturais, né? Então, quando você pega um abacate, espreme, sai óleo. Você pega uma azeitona, espreme, sai um óleo. Pô, é um óleo mais delicado, mas ele é um óleo, um azeite extra virgem. Agora, sei lá, pensa no grão de milho, seca ele. Você acha que se você espremer vai sair óleo dali? Não vai, né? Algodão, canola, sementinhas, cara, não tem. Aí você vai ver como é que é o processo industrial para tirar o óleo disso. Envolve prensa em alta pressão, temperaturas altas para você conseguir extrair. Aí depois sai um óleo sujo e fedido. Aí você passa um monte de solvente para tirar a cor,
para deixar ele clarinho, passa solvente para tirar o cheiro, para depois você conseguir, através de um monte de processo químico, transformar aquele óleo, que era, vamos lá, uma gordura poliinsaturada, super delicada, com um monte de lugar ali querendo oxidar. E aí você faz todo esse processo para deixar aquele óleo bonitinho que parece saudável, né? Então, esse é um óleo que não é natural, né? Então, quando a gente olha na visão evolutiva, não faz sentido, né? A gente nunca teve isso. E aí eu acho que assim, a gente começou a entender agora, pô, quais são os principais causadores, a gente vê nesse tema de alimentação. Aí assim, depois que teve toda recomendação nutricional atual e tudo isso, a gente começou a ter uma linha de gente, de médico, de pesquisador, questionando isso e tentando trazer uma visão diferente, né? Então, daí começam a surgir as dietas, né? Então, você teve Atkins falando de uma dieta sem carboidrato, com proteína e gordura, uma dieta cetogênica, e começa a vir trabalho de dieta cetogênica, dieta paleolítica, dieta low carb, e isso começou a ganhar um pouquinho mais de evidência, né? Porque as pessoas melhoravam, né? Então, o cara, sei lá, estava lá, nunca conseguia emagrecer fazendo restrição calórica, daí ele vai lá, faz Atkins, e ele emagrece pra caramba e fica bem. Só que ao mesmo tempo tá todo mundo da família, não, você tá louco, você tá fazendo uma coisa que você vai se matar, porque isso é errado, é difícil, né? Mas, se a gente for olhar no começo, Atkins não tinha nem evidência para suportar o que ele falava. Hoje a gente já tem bastante trabalho mostrando que ela funciona, né? Que, sei lá, uma dieta de baixo carboidrato, de comida de verdade, paleo, carnívora, a gente já está conseguindo ter evidência científica que isso funciona e é melhor. Então, eu acho que assim, você acha que deu para dar um panorama bom aí nesse